cidade bem pequena, chamada Porá, na Bahia, uns 15 mil habitantes, onde eu nunca tive nenhuma oportunidade de fazer nenhum teste no Vitória, no Bahia, fica a uns 200 quilômetros da minha cidade. Enfim, mas algo que eu sempre tive em mente, mesmo não tendo tanto apoio, principalmente até dos meus pais, porque não tinham condições, mas me recordo que aos 6 anos de idade eu falei para a professora que um dia ela iria me ver dentro da televisão. Interessante, engraçado, até mais profético. Magnata eu recebo, né? Eu tomo posse disso porque, né? Enfim, mas também tem a profecia da minha esposa, né? Já pego magnata de Natália, tudo já vai envolvindo. Então o Ceará, o magnata, né? O grandão, cheio, né? Como dizem, cheio de dinheiro, árabes. Né? Então magnata é algo assim que surge e nada é por acaso, né? 2010, já tinha quase uns 8 anos que eu estava fora do Brasil e a saudade, eu digo assim, poxa, naquela época 34 anos já era veterano, era considerado veterano, quase ninguém, eram poucos atletas que ainda jogavam nessa idade. E aí o meu empresário fez uma ligação para o Evandro Leitão, na época de presidente aqui, e ele falou uma frase que eu nunca me esqueço: aqui a gente não tem dinheiro, mas tem muito amor para dar. E ali eu aceitei esse convite, esse desafio de disputar o Campeonato Brasileiro, a Série A, naquela época, naquele ano, e cheguei, parece que foi uma coisa assim que eu creio nos propósitos de Deus. Foi um ano, mesmo tendo chegado na metade do campeonato, fui o destaque, né, da equipe. Muitas pessoas nem acreditavam que a gente ia continuar na Série A, pelo contrário. Nós chegamos em 12º, nos classificamos para a Sul-Americana. Depois da minha saída de 2010, retornei em 2012 e aí em 2013 eu já estava mais adaptado, tive mais tempo de treinar e aí o Magnata começou a fazer gols, começou a ter aquele entrosamento com os demais, enfim. E nesse campeonato cearense, né? E aí a gente conquistou o primeiro título, né? Para mim, no caso, né? Que foi o meu primeiro. Série B, artilheiro do Brasil, com 37, 38 gols. Já estava numa idade também avançada, mas correndo como garoto. E era uma esperança que todos nós tínhamos, né, pela campanha que a gente vinha fazendo. Depois de ganhar mais um título cearense, o bicampeonato. Ano de Copa do Mundo, fizemos um excelente primeiro turno. Né? Copa do Brasil a gente também se destacando e creio que precocemente não desmerecendo o Botafogo dentro de casa, a gente vinha muito bem, né? Com jogos como o Internacional, onde também estava fazendo gols. Enfim, mas no segundo turno ali, na Série B, especificamente, a gente começou a declinar, cair assim, que é uma coisa que foi muito triste, muito decepcionante para mim, particularmente. Estivemos aí mais um bicampeonato cearense, creio que não passamos em branco. Além dos prêmios individuais que ocorreram tanto no campeonato na Série B, artilheiro com 18 gols, como do Brasil, artilheiro do Brasil. Falando desse ano, né, foi bem frustrante, né? Eu ganhei prêmios individuais, porém no coletivo, que é o mais importante, né? Caramba, nós estávamos tão bem, Copa do Brasil, Série B, né? Lembro até do treinador, Sérgio Soares, né? A gente tinha uma família, a gente tinha assim, e algo assim que foi muito frustrante pela campanha que nós víamos fazendo, né? Então deixa aquele gosto amargo, não desfazendo também o lado individual, né? Que a gente, isso não tem como apagar, mas eu creio que fica bastante isso na mente do torcedor. Tudo faz parte da história, senão não seria história. A gente contar só as vitórias, só as alegrias, eu creio que tudo foi uma construção. O exemplo foi a própria Copa do Nordeste. Éramos para a gente chegar em 2013, éramos para nós sermos campeões em 2014, mas tinha que acontecer em 2015. Então tudo é um processo. Por mais que a gente queira só o resultado, mas na nossa vida é um processo. Então não me arrependo. Me fez crescer, me fez ser melhor, né? Mesmo sendo frustrações. Aí é bom a gente ver a plantação, né? Tem coisas que a gente só vai entender depois. Começando pelo Asa de Arapiraca, né? Que foi em pleno Castelão,
Lembro até quem fez o gol foi o Léo Gamalho, de cabeça no escanteio. Nós perdemos de 1-0, semifinal, e ali fomos plantando. Aí veio o ano seguinte, 2014, perdemos o primeiro jogo 2-0 para o Sport e depois empatamos em casa. Poxa, mais uma frustração, Arena Castelão. E aí vem 2015, eu digo, poxa, né? Chegar numa final 3 vezes seguida é o limite, né? 2015, a gente já tinha feito um excelente jogo contra o Bahia na Fonte Nova, ganhamos de 1-0 lá. Meu irmão, tanto é que nas imagens mostram, né, nosso primeiro título da Copa do Nordeste, diante da nossa torcida, Arena Castelão lotada. Foi uma semana assim abençoada, cara, e é uma coisa que me marca muito. E em 2015, quando eu renovei, eu deixei essa cláusula, dizendo assim, ó, o único clube que eu saio, se tiver uma proposta, é o Fluminense. E felizmente, e infelizmente para outros, né, eles continuaram querendo, eu digo, pelo menos o campeonato, a Copa do Nordeste, finalizar. E aí foi o que houve, né? Aí em 2017 eu retorno, a gente volta a vencer o Cearense. Final do ano, aí vem aquilo que faltava nos anos anteriores comigo, né? No caso, né? Retornamos à Série A. E aí vem outras histórias que eu creio que o meu papel, particularmente, eu creio que tudo que faltava acontecer, né? Campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, artilheiro em várias competições, e o retorno para a Série A, que todos aguardavam alguns anos anteriores, que não houve, e nessa minha última passagem a gente conseguiu. Rapaz, eu sempre gostei de jogar com Mota, alguns que eu posso citar aqui, não tem assim uma pessoa, porque são vários. O Bill foi um dos atacantes que eu me destaquei também bastante, jogamos muito bem. Então eu coloco aí Bill e Mota aí, porque é mais ali perto, mais próximo, né? Evandro Leitão, ter aberto e por ter sido, falar naquela época, estou falando de 2010, pela simplicidade e pela pessoa que ele foi e continua sendo. Eu me recordo de 2010, logo quando eu cheguei, né? A gente ficava lá na prainha, que era a concentração, o hotel que tinha lá. A gente via assim, vamos dizer assim, a gente roía o osso. E uma das pessoas assim que, com poucas palavras, me ajudou bastante, Dimas Figueira. Porque, não sei antes, né, mas eu creio assim que desde aquela época parece que sobrava o pepino para ele, né? E ele pegou com a gente, cara, eu digo assim, caraca, a gente tinha conversa, era bem aberta, a gente conversava, abria o coração para ele. Nós vamos chegar, cara, nós vamos ganhar, nós vamos, enfim. Aí a gente passa a viver e sentir o que o torcedor sente, né? Do lado de fora, né? Aí a gente passa a entender certas coisas na vida. Meu Deus, que nervosismo, meu Deus, que estresse, meu Deus, que agonia, né? Enfim. Mas é bom a gente passar por esses testes também para saber o que a maioria dos torcedores vivem e passam, né? Enfim, então só tenho que agradecer ao torcedor alvinegro, cearense, e até mesmo aos adversários que me respeitam. A gratidão por vocês sempre me respeitarem, estar sempre, não só nos momentos bons, assim também como nos momentos difíceis, desafiadores, vocês não desistiram. E está aí a colheita dos resultados recentemente. Então, continue assim e jamais desistam do sonho de vocês. Vamos, Ceará!